Capítulo 7. Do reconhecimento de pessoas e coisas. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que essa não veja aquela. Do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Parágrafo único. O disposto no inciso 3 deste artigo não terá aplicação na fase de instrução criminal ou em plenário de julgamento. 227. No reconhecimento de objeto, proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que lhe for aplicável. 228. Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, cada uma fará a prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas. Capítulo 8. Da acareação. 229. A acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Parágrafo único. Os acareados serão reperguntados para que expliquem os pontos de divergências, reduzindo-se a termo ato de acareação. 230. Se ausente alguma testemunha cujas declarações divirjam das de outra que esteja presente, e a estas se darão a conhecer os pontos da divergência, consignando-se no auto o que explicar ou observar. Se subsistir a discordância, expedi-se-á precatória à autoridade do lugar onde reside a testemunha ausente, transcrevendo-se as declarações desta e as da testemunha presente, nos pontos em que divergirem, bem como o texto do referido auto, a fim de que se complete a diligência, ouvindo-se a testemunha ausente pela mesma forma estabelecida para a testemunha presente. Essa diligência só se realizará quando não importe demora prejudicial ao processo e o juiz a entenda conveniente. Capítulo 9. Dos documentos. 231. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. 232. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. Parágrafo único. A fotografia do documento devidamente autenticada se dará o mesmo valor da original. 233. As cartas particulares interceptadas ou obtidas por meios criminosos não serão admitidas em juízo. Parágrafo único. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário para a defesa de seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário. 234. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível. 235. A letra e firma dos documentos particulares serão submetidas a exame pericial quando contestada a sua autenticidade. 236. Os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público ou, na falta, por pessoa idônea nomeada pela autoridade. 237. As públicas formas só terão valor quando conferidas com a original em presença da autoridade. 238. Os documentos originais, juntos ao processo findo, quando não exista motivo relevante que justifique a sua conservação nos autos, poderão, mediante requerimento e ouvido o Ministério Público, ser entregues à parte que os produziu, ficando translado nos autos. Capítulo 10. Dos indícios. 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Capítulo 11. Da busca e da apreensão. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. Parágrafo 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar quando fundadas razões autorizarem para apreender criminosos, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos,
Apreender instrumentos de falsificação, de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos. Apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. Descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu. Apreender cartas abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato. Apreender pessoas vítimas de crime. Colher qualquer elemento de convicção. Parágrafo 2º. Proceder-se à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras B a F e letra H do parágrafo anterior. 241. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não é realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado. 242. A busca poderá ser determinada de ofício a requerimento de qualquer das partes. 243. O mandado de busca deverá indicar o mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário morador, ou no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifique. Mencionar o motivo e os fins da diligência. Ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir. Parágrafo 1º. Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado de busca. Parágrafo 2º. Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam um corpo de delito ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão mandado ao morador ou a quem represente, intimando-o em seguida a abrir a porta. Parágrafo 1º. Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade e objeto da diligência. Parágrafo 2º. Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada. Parágrafo 3º. Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa para o descobrimento do que se procura. Parágrafo 4º. Observar-se-á o disposto no parágrafo 2º e 3º, quando ausentes os moradores, devem, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente. Parágrafo 5º. Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la. Parágrafo 6º. Descoberta a pessoa ou a coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes. Parágrafo 7º. Fim da diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando com 2 testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º. 246. Aplicar-se-á também o disposto no artigo anterior quando se tiver de proceder à busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de habitação coletiva ou em compartimento não aberto ao público onde alguém exercer profissão ou atividade. 247. Não sendo encontrada a pessoa ou coisa procurada, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido a busca se o requerer. 248. Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que indispensável para o êxito da diligência. 249. A busca em mulher será feita por outra mulher se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. 250. A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro estado, quando, para o fim de apreensão, forem no segmento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente autoridade local antes da diligência ou após, conforme a urgência desta. Parágrafo 1º. Entender-se-á que a autoridade ou seus agentes vão em seguimento da pessoa ou coisa quando, tendo conhecimento direto de sua remoção ou transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a percam de vista. B. Ainda que não a tenham avistado, mas sabendo, por informações fidedignas ou circunstâncias indiciárias, que está sendo removida ou transportada em determinada direção, for ao seu encalço. Parágrafo 2º. Se as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade das pessoas que, nas referidas diligências, entrarem pelos seus distritos ou da legalidade dos mandados que apresentarem, poderão exigir as provas dessa legitimidade, mas de modo que não se frustre a diligência.